Vamos voltar pro pinheirinho? Então, voltando, o que eu fiz? O teste com esta linha. É uma linha, não é 100% poliéster, porque ela tem a metalizada, olha. Ela é 70% poliéster e 30% de metalizado. É uma linha que ela, ó, tá vendo? Ela desenrola muito rápido. Aí, nesse tecidinho aqui de teste, eu coloquei a linha metalizada para fazer com o nó francês, ó, ele ficou todo solto. Então, eu vou eu vou abortar a ideia de colocar nó francês aqui, então não vou. Se eu colocar elas de fato, lembra que eu sempre falo, eu separo a linha e vou fazer um teste. Se ficar bom, a gente pode soltar alguns fiozinhos, alguns pontinhos aqui para dar um brilho, sabe? Alguma coisinha assim, eu sei que tá longe, deixa eu aumentar. A gente pode dar algum brilho em cima desse trabalho só para trazer o brilho do Natal, né? Somente isso. Mas nozinho francês eu não vou fazer aqui porque vai ficar solto assim, eu não gostei. Então, eu falei para vocês que eu ia fazer o teste, fiz e eu não gostei. Ok? Então, vamos lá. O que eu fiz ontem? Eu fiz aqui, olha que legal que eu fiz ontem, um pouquinho, para eu testar. Eu fiz o ponto repolho. Eu fiz a parte escura com a parte mais a 351, então eu bagunça minhas linhas aqui. E a outra mais clara que é a 369. Então eu fiz uma carreira de repolho e duas com a outra cor mais clara. Uma única pergunta. O que eu fiz aqui? Eu fiz haste, fiz 2 carreiras de haste com o tom mais claro. Nessa árvore aqui eu vou pôr o tom mais claro, tá? Que a gente tá brincando aqui. Eu fiz uma baguncinha com as linhas aqui, depois eu vou arrumar, eu deixei elas aqui. O tom mais claro é o 369 e eu fiz o ponto haste. Aqui eu fiz 2 carreiras e aqui eu fiz um pouquinho para poder começar a trabalhar aqui qual é a minha intenção aqui nesse trabalho. Eu vou usar esse tom de verde aqui, que é o 211. Mãe, que legal pra gente aí, ó. Um beijo, um longo abraço de Floripa, Santa Catarina. Que lindo. Muito obrigada, um beijo para vocês também de Floripa, cidade linda. Vou voltar aí, hein? Vou voltar. Vou medir aqui, vou pegar 2 fiozinhos, aí eu vou abrir aqui, medir 2, eu vou abrir aqui. Vou pegar um só por enquanto, para não fazer essa bagunça que eu fiz. Eu corto aqui, olha. Então, já medi a linha e a partir daqui eu vou puxar minha linha, certo? Olha. Essa daqui, ó, não vamos fazer bagunça, vamos arrumar. Porque a bagunça às vezes não dá certo. Quando você vai ver, você tá num emaranhado de linhas e aí você perde tudo, né? Mas essa aqui é só da toalha. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu adiantei só um pouquinho para fazer para vocês. Um abraço para vocês também, gente. Que obrigada, viu? Que delícia. Vou molhar um pouquinho aqui a linha, porque eu estou com uma agulha número 9. Pronto, passamos a linha aqui, ok? Fiquei com a argolinha e vou prender aqui. Esse trabalho, sabe o que eu pretendo? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pôr o bastidor. Vamos ficar aqui bonitinho com o bastidor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer como se fosse o ponto folha, porém ele vai ficar bem descabelado, nada certinho. Vamos ver se eu vou conseguir ser bagunceira, porque eu não gosto muito de ser bagunceira, mas assim, no ponto. Então, eu vou começar aqui. Quando a gente vai fazer o ponto folha, deixa eu ver onde que eu vou mostrar um ponto folha. Ó, aqui é o pontinho folha, tá vendo? Que bonitinho, pontinho folha com 2 linhas da Moliné. Então, a gente começa no meio, vai para um lado, vai para o outro e nós vamos fazendo os pontinhos. Se eu fosse fazer a folha, imagina que eu tivesse o desenho de uma folha aqui, ó. Aqui na frente e faria daqui a aqui. Então, eu vou usar o meio aqui desse como é que chama? Haste que eu fiz aqui. Então, qual é a minha ideia? Eu vou colocar os pontos aqui, entra aqui, não faz mal que pega, fazer maior, menor, ó. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse é a minha ideia.
Então, eu vou separar, são só pontinhos retos, mas só que eu vou pegar aqui, ó. E de vez em quando, eu passo um por cima. Ó, de vez em quando, eu passo um por cima. Essa era e é a minha ideia de fazer esses galhos deste pinheiro, tá vendo? E aí, depois, eu vou colocar a cor mais clara, ou só esse outro tom aqui que nós usamos aqui. Eu vou estudar ainda. Aqui, olha, tá vendo? Ó, nós vamos fazer esses pontinhos. Você viu que eu tô pegando aqui, ó, para deixar à mostra o haste que eu fiz aqui. E aí, tem horas que eu vou passar em cima, ó. Tem horas que eu vou pegar aqui, ó, passar por cima. Viu só, gente? Eu tô fazendo de ponta cabeça esse ponto, né? Então, veja o efeito que dá. São pontos retos, porque o ponto folha, ele é feito com pontos retos. Então, fica muito fácil de você fazer, de você aplicar, de você ter novas ideias. É isso que o bordado proporciona, né? Você sabe fazer o ponto e aí você começa a brincar com a aplicação desses pontos. Essa é a minha intenção aqui, que você também comece a colocar a sua criatividade. Eu quero estimular isso em vocês, para que vocês possam... Poxa, e se eu colocar esse ponto com esse outro ponto? O que fica? Aí tem um nome específico? Não tem. Eu estou idealizando aqui de fazer isso aqui dessa forma. É bem parecido com o ponto mosca que a gente fez aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos fazer uma comparação. É parecido? É parecido, ó. Cadê? Opa, desculpa, peraí. Fiquei tão emocionada que eu não tô nem enxergando aqui, peraí. Ele tá com algum pouquinho de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu afastar um pouquinho e vou aumentar um pouquinho de novo, porque às vezes a lente foca melhor. Olha. É bem parecido, porém, esse aqui, ó, ele já vem com o ponto mosca, ele dá todo esse acabamento aqui, ó. E aqui eu fiz o acabamento primeiro, então fica meio... Tá vendo como eu passei 1 ou 2 pontinhos por cima? Você não sabe se você fez igual ou não, se você fez a parte ou não, né? Fica naquela incógnita. E agora? Você viu que eu envolvi tudo por trás para deixar um acabamento bem interessante, bem arrumadinho, porque vai ficar com
o avesso, a mostra, né, dessa toalha. E aqui, como a gente aí depois vai salpicar alguns outros pontinhos, essa é a brincadeira da gente colocar a nossa criatividade. Falar em pontos, posso bordar esse pinheirinho com 2 pontos, 2 tons de verde? Pode. Aqui eu tô usando 13, inclusive, né? Não, eu vou colocar. Neste modelo deste pinheirinho, eu vou colocar outro, ou não sei se eu vou colocar o verde, ou se eu vou colocar esse outro tom que nós colocamos aqui. Pronto, olha, arrematei, subi, desci. O meu avesso está em ordem. Deixa eu colocar a agulha aqui. E eu ia pegar aqui o verde. Antes de pegar o verde, vamos fazer o repolho aqui, né? A gente já deixa aqui o repolho pronto, como eu pensei nele. Vamos fazer, então, deixa eu ver. Vamos fazer nesse tom aqui. Somente nesse tom, que aqui eu usei 2 fios. Deixa eu me lembrar, a gente fica um tempinho sem fazer, e aí não lembra, né, ó, 2 fios. E aí eu vou separar 2 fios aqui de linha. Eu não vou pegar um e dobrar, porque eu preciso de um pouquinho mais de linha, senão ele não vai dar a textura que eu preciso. Eu vou fazer um pequeno alinhavo aqui para prender a minha linha, porque eu não estou com aquele argolinha, né, para prender a linha. Eu usei 2 fios, mas eu puxei as 2 meadinhas. E aí eu vou dar aquele pontinho para prender e sair ali, ó. Já vou cortar aquele pontinho ali. O ponto repolho, um ponto super gostoso, facinho, né? Eu descobri esse nome há um tempo atrás, nas minhas pesquisas. E ele é conhecido também como atrás duplo, mas eu uso mesmo como ponto repolho. Já vou aumentar. Muito legal, né? Vamos lá, aumentar um pouquinho aqui. Então, eu vou começar como se fosse o ponto haste, como se fosse, então a linha para baixo. A linha para baixo eu vou começar como se fosse o ponto haste. Mas o ponto repolho, eu não devo mexer na minha linha, então eu deixo a linha lá. Eu começo sempre fechando o meu pontinho, tá? Ó, e agora a linha vai vir para baixo automaticamente. Tive uma aluna, que eu infelizmente não me lembro o nome dela, mas ela era tão engraçada que ela falava assim: professora, esse ponto aqui é muito inteligente, não precisa, ele mesmo se forma, e é uma grande verdade. Olha lá, deixa a linha lá, faz o pontinho, pega bem fechadinho, deixa a linha onde ela saiu, não mexe na linha, olha, tá vendo? E embaixo, e em cima.
Tá vendo que gostoso que é fazer este pontinho? Sem problemas. Enchi no bastidor e deixo o bastidor longe da minha mão. Aí não dá, né? O bastidor é uma coisa que assim, você precisa ficar com ele mais próximo da sua mão para não te doer e você conseguir trabalhar. Então, a minha ideia aqui com vocês foi essas três árvorezinhas, nós vamos fazer o tronco com o ponto repolho, para ficar mais ou menos igual. E teve uma que eu fiz a pintura de agulha, né, matiz, e a outra eu fiz só com haste, tá bom? Então, aqui eu passei, essa aqui central, eu passei uma cor, essa aqui, ó, uma cor, a cor mais escura.
Aqui eu vou sair do ladinho, bem do ladinho. Se ficar muito juntinho, pode dar uma passadinha lá no vizinho. Deixa eu virar aqui que a toalha é grande. Não vi. Não precisa fazer na mesma direção, né? Se sair na mesma direção, ok, mas aqui não precisa. Não vou colocar o outro tom, aí teria que arrematar a linha e colocar o outro tom, né? Começar um fio dobrado ao meio para começar sem nó? Pode. Eu, na realidade, também comecei sem nó aqui. Eu fiz um alinhavo e depois eu passei por cima, tá bom? Também eu não comecei com nó, não. Mas você pode, aí você pega um fio um pouquinho mais comprido, né, pra isso. Eu peguei aqui a medida de 2 cotovelos, mas eu peguei 2 fios, eu deixei aqui a linha, fiz o alinhavo, prendi, né, eu gosto de prender. Parece que deu um nozinho na linha. Peraí, deixa eu sentir aqui. Ó, deu alguma coisinha aqui, olha. Que eu senti de passar. Ó. Pegou alguma coisinha aqui. Pegou aqui no meinho, ó. Tinha dado... A hora que eu senti... Que ponto é esse? Esse aqui é o ponto repôlego, tá vendo, ó? Aí, como ele tá juntinho, eu tenho que ver aonde está a linha. A linha tá aqui pra cima. Qual é o número dessa linha? O número da cor? A cor... É o número da linha. Essa aqui é a Moliné, tá? Essa é a 369. Arrebentou, que maravilha, que maravilha, por isso que não pode pegar linha muito maior, eu peguei a medida que eu sempre uso, vamos lá, vamos consertar isso aqui, assim você já veio voltando, tá vendo, a linha arrebentou, não é porque a linha está podre, tá gente, a linha esquenta e ela abre mesmo, tá bom? É um atrito. Eu não prestei atenção e não girei. Normalmente, quando usa 2 fios assim, eu não fico girando muito, né? Atrito causa... Aí ela abriu aqui, tá vendo, ó? Então, eu vou finalizar.
E essa linha aqui eu não vou usar agora, nem depois, porque ela já passou bastante no tecido, então ela realmente esquentou. Eu vou pegar um fio, aí sim, agora eu vou dobrar, vou juntar as duas pontinhas e vou passar na agulha, porque eu vou fazer um pouquinho menor, pouquinha coisa que a linha esquentou. E aí ela abriu, normal. Viu que eu coloquei aqui no meio? Olha, coloquei aqui no meio, porque foi onde acabou, né? Parou e deixei o pontinho aqui já pronto, ó. Então, eu vou vir aqui, a linha tá aqui por dentro, né? E vou vir aqui e vou sair aqui em cima. Se você quiser aqui, para você remir um pouquinho o tempo, você pode passar 2 carreiras e você pode usar 3 fios. Aí passaria só 2 carreiras. Eu ainda vou fazer uma carreira de lateral. Claro que não vou fazer agora, porque eu vou pegar um pouquinho verde, vou fazer um pouquinho ponto mosca. Que esse ponto mosca aqui, ou ponto reto, você pode colocar aí. Esse aqui é o ponto repôlego. E aí a gente vai fechar. Ele não tá certinho, né? Ele não tá bem certinho o ponto mosca, ele tá bagunçadinho. O meu avesso, ele está limpo. Olha, se isso te incomoda muito,
o que você pode fazer é colocar um tecido. Eu não vou colocar. Para mim está bom, né? Aqui ficou a linha passada. Ele, tá vendo? Quando eu passo a mão aqui, se eu for usar, né, que a gente pretende usar, não tem nó e não vai soltar. Isso aqui você pode pôr na máquina, lavar. Eu garanto que não vai soltar o que eu prendi. César, tudo bem? Tudo jóia. Tá vendo? Esse aqui é o avesso. Tá vendo? Então, aqui, ó, não tem nó. Eu tô passando a mão aqui, ó, não tem nó. Tá tudo. Tem aqui os arremates, não tem como, né? Não tem onde. Às vezes você consegue pegar um pouquinho dentro da trama, se é um ponto cheio, tudo. Você consegue fazer um avesso bem bonito, né? Eu gosto muito de avesso de ponto cheio, que fica bem bonito. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Olha o avesso do Feliz Natal, que eu tô terminando, ó. O avesso de ponto haste. O avesso tá aqui em ordem, ó. Ponto cheio, avesso. Este é o avesso. Vamos lá pro direito, né? Então, a gente deixa um avesso limpo. Vamos lá, Cezi? Tudo bem aí? Então, tá bom. Vamos fazer aqui um pouquinho. Aqui a gente fez. Vamos lá, recapitular os pontinhos. Vamos fazer aqui um pouco ponto mosca, ou a gente pode fazer o caseado. O caseado, gente, o único detalhe que você precisa... Aqui, por exemplo, eu fiz reto. Não tem problema. Aqui não, aqui eu já quis dar a escadinha. A dica aqui, olha, é você fechar o ponto, fecha aqui e aí sobe com a sua agulha, tá vendo? Ó, tem que fechar e dar uma subidinha, tá vendo? Esse pontinho aqui, ó. Só isso para poder fazer. E aqui é a mesma coisa. Ah, eu não posso começar daqui pra cá? Pode. Pode começar daqui pra cá ou daqui. Da mesma coisa, você vai ter que fechar o ponto. Vamos fazer esse então? Né? Porque aqui a gente já fez o mosca e eu só não fiz a descida. Deixa eu pegar a linha. Bem aí, Cé? Nossa, essa aqui é 211. Ah, é verdade, César. Você olhou. Tá vendo? Tá vendo? Que você Achou não é que boa. não tava fazendo nada, né? Não. Eu falei alguma coisa, gente? Ó, tem bastante testemunha aqui, hein? Falei nada, tô quietinha aqui. Olha, inclusive, eu sempre, quando eu fazia muito ponto cruz, eu só bordava ponto cruz, né? Eu sempre deixava nas plaquetinhas com a numeração e eu fazia exatamente isso que eu estou fazendo agora, porque de repente ficou tanta linha aqui na minha mesa, que, né, nas minhas coisas, que você acaba depois perdendo. Eu já fiz caixinha de linha, já usei, enfim. Então, eu tiro um fiozinho aqui, olha, e corto aqui na mesma direção. E eu vou deixar ela presa aqui, ó. E agora eu vou puxar, mas eu medi a medida de, né, um braço, que seja 2 cotovelos, né? E essa aqui eu vou enrolar aqui, então ela tá solta aqui, é só a gente enrolar, mas eu não vou perder, porque se ela fica solta, você vai fazer, mas que número que é essa? Da onde? Aí você tem que correr, procurar e tal, então já fica mais fácil aqui, tá bom? Aí eu pegar um fiozinho, dobro em 2. Estão ficando lindos os pinheirinhos. Estão ficando lindos, né? Tem gente que já concluiu, tem gente que tá concluindo, tem gente que tá fazendo, não é? Tem gente que tá só me acompanhando e eu agradeço. Né? E a intenção é que você borde também, que você aprenda. Por isso, se você tem dúvidas, é só você colocar aí ou chamar a gente no 15 minutos finais, no Messenger. Vou fazer um aqui por cima, pra gente pegar aqui. Depois a gente vai tentar jogar algum brilho, alguma coisa. Começar o caseadinho. Não é certinho o caseado aqui embaixo, pra dar essa do pinheirinho, né?
1.000 pessoas com a gente. Oi, maravilha! 55 no Instagram. Bacana. Olha só. E aqui, olha, como eu preciso descer, eu vou fechar. Vou pôr aqui pra baixo. Opa. A regulagem do bastidor, ele atrapalha por conta disso, só. Mas é assim, gente. Contente. Como eu sempre falo, quando a gente vai subir uma escada, eu não consigo subir logo lá no 20º degrau. Eu vou de degrau em degrau. O número é agulha? Número, acho que é 8. É a 8 que eu peguei. Eu estou só aqui te acompanhando. Boa noite, mas não perco nada. Adoro olhar você bordando. Que maravilha, gente. Fico muito feliz, viu? Muito mesmo, muito agradecida. Mostra meu karma. Isso aí, gente. Boa noite pra vocês. Olá, boa noite. Tá vendo, gente, que eu não estou fazendo certinho aqui, justamente para dar essa Olha que legal. conotação aqui dos galhos dos A pinheiros, Maria né? tá contando pra gente aqui. Quem? A Maria, que quando começou, cortou um pano de prato e usou linha de costura. Isso. Aprendeu assim com você. Que maravilha! Que gostoso isso, gente. É isso mesmo. Ainda não tem o material? De repente, acha lá. É só você pegar o que tem aí. Não precisa nem cortar o pano de prato. Já usa mesmo ele ali, né? Que você está em uso. Eu gosto de desmanchar. Porque rende, principalmente crochê e tricô. Cecília de Guararema. O tricô e o crochê é mais fácil para desmanchar, né? Tricô também. Tricô tirou da agulha, perdeu os pontos, não? Faz tempo que eu não faço tricô. Minha irmã Patrícia faz tricô. Qual Né? a marca da toalha o modelo? É da Duller. O modelo eu não sei. Poderia pôr os riscos dos pinheirinhos no WhatsApp? Não. Desculpa, gente. Não tenho condições de fazer isso. Que usar para a linha Annie? Eu não costumo bordar com a linha Anani. Mas você tem que usar uma linha grossa. Então tem que ser no mínimo a agulha número 3. Mande beijos para Fortaleza. Beijo para todo mundo de Fortaleza, em especial Yara Reis e todo mundo, meninas lindas que eu tive e tenho o privilégio de conhecer virtualmente, é claro, nessa pandemia. Fui no varejão comprar legumes e comprei um repolho e chamei ele de repolho. Que demais! É bordado 100% na cabeça, né? Vamos lá comprar as verduras e pensamos no bordado. Isso mesmo, isso Boa aí. noite de Portugal. Quem já sonhou com bordado aí? Ih, já cansei de sonhar com bordado, sonhar com as alunas. Meu pai, quando meu pai era vivo, ele pintava no ar, gente.
Fazia ver a mãozinha dele, tava lá. A Cris pintando. Nassif sinalizando que começando o Pinheirinho em 28/10. Outubro? É? Mais recente. É mais recente? Achei que fosse mais velho. Então vi data errada. Obrigada, Cris. Você não avançou tanto, você tá falando poucos dias. Sabe? Sim. Beijo, Cris. Obrigada, meu amor. I love you. Eu estou international. Ontem acabei o passarinho. Aliás, eu teve um pedido de passarinho aí. Vamos ver se eu consigo depois aprontar um passarinho bem legal. Mas eu já fiz alguns passarinhos, né? Esse terceiro pinheirinho, você usou qual bordado? Ah, esse daqui é o caseado. Só que é tudo no mesmo pontinho. Aqui eu vou passar por cima, né? A linha deu para eu fazer essa fileira. Marisa Tanaka também mandando beijos para Yara Reis. Isso aí. As meninas de Fortaleza. As meninas são lindas lá de Fortaleza. Aqui a linha deu. Vou fazer um mais comprido. O pinheirinho fica mais chorão, né? O linho misto amassa muito quando for lavado? Obrigado. Não amassa muito não, o puro amassa bastante. O puro amassa. Tá vendo? O avesso tá em ordem, a gente consegue esconder um pouquinho mais aqui, mas é inevitável aparecer. Quando eu peguei aqui, eu senti que tá um pouquinho mais dura a agulha, né? Então, de qualquer forma, você sempre dá uma olhadinha no lado direito, a agulha tá aqui, aí você não pegou nada no lado direito para não aparecer. E assim mesmo, como é uma toalha, eu vou vir aqui, ó, só um pouquinho e vou passar mais uma vez. Assim, está garantido de que não vai escapar esse arremate. Ok? Esse arremate não escapa. Não escapa. E aqui, vamos lá. Aqui. Então, aqui eu fiz o ponto margarida, nó francês, e joguei alguns branquinhos da neve. Aqui eu comecei com o ponto aresta, e depois fomos jogando os pontos retos aqui, né, para preencher. Aqui eu fiz o matiz, aqui eu fiz o haste, e aqui também fiz haste. E aqui nós fizemos também pontos retos, sem fazer como se fosse a folha, né? Mas a gente começou aqui nessa ponta para ir jogando, e alguns eu passei aqui por cima, tá vendo? Para dar aquela confusão das folhas e tudo mais. Então aqui eu fiz o caseado que a gente vai fazer, depois a gente vai jogar alguns nozinhos franceses, eu vou pensar ainda. Aqui tem aquela cor, o dourado que eu separei. Eu pensei em jogar alguns pontos assim aleatórios para trazer o brilho do Natal. Não colocar muito, porque essa linha é bem assim, a mais áspera, né? Eu vou experimentar. Se eu não gostar, eu aborto, eu tiro, não coloco. Mas isso tudo só quando a gente finalizar aqui um pouco esse trabalho. Deixa eu diminuir aqui. Hoje a gente conseguiu fazer um pouquinho do ponto repolho, que você viu que eu joguei aqui. Depois eu vou jogar um pouco mais aqui desse outro lado, fazer certinho. Então a gente vai brincando um pouquinho com os pontinhos, tá bom, gente? E aí vai completando, porque aqui a gente já fez, as alas já estão aí, aqui eu fiz ponto atrás, tá bom? Por isso que ele fica um pouco mais bagunçado o avesso aqui, mas é só a gente ir finalizando ele. A hora que eu conseguir finalizar, eu vou mostrar pra vocês.